interessante é que Esdras não entrou na história, né? Esdras está escrevendo a história, mas ele mesmo ainda não apareceu. Ele vai aparecer lá no final do livro, tá? Agora, uma outra observação interessante é que os profetas que Deus manda a Ageu e Zacarias, eles não são, talvez, aquele tipo de profeta que a gente imagina. Alguém que vem, eis a palavra do Senhor, que manda uma palavra e sai fora, né? Que tem um trabalho teórico, um trabalho quase acadêmico ali de ensinar. Eles são homens que botaram a mão na massa, olha só. Com eles, no final do versículo 2, né? Junto com Zorobabel e Josué, o sacerdote, os referidos profetas de Deus os ajudavam. Eles eram homens que estavam atuando na reconstrução de maneira à frente daquela obra ali. Estavam organizando, estavam ajudando. Esse é o verdadeiro trabalho do profeta do Senhor. Vamos olhar então para o que Ageu disse de tão interessante que pôde encorajar o povo nessa ocasião. Então, vamos lá para Ageu, finalzinho do Antigo Testamento, antepenúltimo livro. Aliás, se você for ver os últimos livros do Antigo Testamento, é justamente Ageu, Zacarias, foram mencionados aqui, e Malaquias. São os profetas pós-exílicos, profetizaram depois do exílio. Isso vai te ajudar a entender a mensagem desses profetas a partir de hoje. Então vamos ver o que Deus disse pela boca de Ageu para os israelitas nessa ocasião, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, os dois estão aqui de novo, né? Josué, Zorobabel, dizendo, versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num saquinho furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Essa é a mensagem que Deus manda por meio de Ageu, e a consequência, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, a dupla dinâmica, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de
de Josadaque, o sumo sacerdote, de novo, ambos são mencionados juntos, né? E o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho. Então deu certo a mensagem de Ageu, né? Se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Nós vamos ficar com essas passagens aqui. Que o Senhor possa abençoar o estudo da sua palavra nesta manhã. Amém. Então, o Senhor envia esses dois profetas. Vamos primeiro considerar o profeta Ageu, esse estudo da manhã, e o profeta Zacarias, se o Senhor permitir, no estudo da noite. E eles têm estilos diferentes, têm mensagens diferentes e complementares do Senhor para aquela obra de reconstrução. Tinha um pensamento na cabeça do povo que estava fazendo a obra de Deus ser paralisada. Nós vimos no estudo anterior que tinham fatores externos que fizeram parar a obra. Quais eram os fatores externos? Muita oposição, muita briga com os inimigos. Os inimigos desanimaram, nós vimos isso. Os inimigos colocaram obstáculos. Os inimigos tentaram se infiltrar. Então a narrativa de Esdras vai nos explicar fatores externos que vieram a parar a obra de Deus. Mas o livro de Ageu vai nos explicar os fatores internos. Tinha um problema no coração do povo que fez a obra parar. Você vai concordar comigo, se o povo não tivesse problemas internos, eles superariam os obstáculos externos. Mas o povo tinha coisas no coração que fizeram com que a obra de Deus parasse. E uma ideia, o profeta Ageu consegue capturar a ideia que estava na mente, no consenso do povo de Israel, que era uma ideia que é o seguinte: não está na hora de fazer a obra. Essa obra precisa ser feita? Sim. O Senhor quer que seja feita? Sim. Está na hora de fazer? Não. Né? Esse era o pensamento do povo. Ele consegue resumir, né, no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Né? Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Eles sabiam que o Senhor precisava de ser adorado, eles sabiam que o templo, né, a casa do Senhor precisava ser reconstruída, só que não agora. Sabe, está difícil. Está difícil esse momento. Acho que a gente tem que esperar um pouco mais. Qual é o contexto que está por trás dessa ideia? O que construiu esse pensamento na mente dos israelitas? O contexto histórico aqui é uma crise financeira praticamente sem precedentes na vida desse povo. Eles não tinham dinheiro nessa ocasião nem para se sustentar direito. O Senhor fala aqui, nós lemos: você semeou pouco, você estava esperando, né, uma colheita abundante, na hora de colher foi pouco. E na hora que vocês colheram o pouco, botou num saco, é como se o saco tivesse furado. Vocês perceberam isso na leitura? Então eles não tinham dinheiro para nada. Eles não tinham grãos em estoque, celeiros vazios. O que o povo em crise vai pensar? Vocês já tentaram construir alguma coisa, reformar um banheiro? Vocês já tentaram fazer isso? Já viu como que gasta dinheiro? Né? Você acha que você vai gastar R$1.000? Não, mil conto aqui nós resolvemos o problema. Quando chega em 7.000, você fala: meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Né? Construir um negócio que envolve recursos, envolve muita energia, principalmente financeira, e o povo não tem nada agora para construir. Então a conclusão, óbvio, na mente deles é: não está na hora. Espera aí, vamos deixar passar o furacão. Aí você pega esse contexto
de colheita frustrada, de crise no agronegócio deles ali, aquela colheita praticamente de subsistência, né? Para nutrir as próprias famílias, e você vai somando com outros fatores externos. Lembra do imperador Ciro, que autorizou o retorno? Agora esse homem já passou, e o filho dele está no poder, o general Cambises, filho de Ciro, e ele está, nessa época, guerreando contra o Egito. Acontece que Jerusalém está ali, no fogo cruzado. Exércitos passam marchando para lá, exércitos passam marchando para cá, no quintal do povo de Deus. E esse Cambises, filho de Ciro, vai exigir tributos pesadíssimos sobre o povo de Israel. Por isso que o Senhor fala assim, olha, quando vocês pensaram que tinham conseguido juntar um pouquinho no fundo do saco, eu fui lá e com um assopro, isso é para acordar, para não estar com sono, com um assopro eu dissipei. Porque depois, lá na última linha, né, do relatório demonstrativo contábil, olha, depois de pagar o dono do terreno, depois de pagar o pessoal que trabalhou na lavoura, depois sobrou isso aqui. Mas vem o imperador e toma tudo em tributos. Deixaram eles com nada. E quando você tem qualquer nação que está vivendo isso aqui, escassez de alimento, a guerra, você tem hiperinflação. Vai pensando em uma situação do povo de Deus. As coisas hoje custam o dobro do que custavam ontem. Mas não tem recurso, gente. Não tem como construir. Era a situação deles, né? Então, esses pensamentos, esses fatos, aliás, trouxeram para o povo de Deus o seguinte pensamento: olha, as coisas estão tão difíceis, as coisas estão tão complicadas, que é hora de dar um tempo na obra do Senhor. Além da perseguição que a gente já falou, né, no estudo anterior, era de fato uma proibição que eles continuassem na obra. Eles estavam proibidos. Soma a crise financeira, a crise social. Então é crise natural, é crise social e é uma crise legal. Eles estavam proibidos de reconstruir. Então a conclusão humana não tem como. Não é hora disso. Quem sabe nossos filhos. Irmãos, muitas vezes esse pensamento vem também para nós, né? Não é hora de me envolver na obra de Deus. Quem aqui já pensou isso, ou está pensando isso, né? As coisas estão complicadas, eu acho que eu devo me envolver com outras prioridades. Deus vai repreender um pouco por esse pensamento, nós vamos ver. Como assim não é hora de fazer a minha obra? Como assim essas desculpas? Como assim você pensa que a escassez é motivo para paralisar a obra? Deus vai confrontá-los por meio do profeta Ageu. E nessa manhã, né, talvez tenha alguém aqui pensando assim, olha, não é hora de me envolver na obra do Senhor, porque vou começar uma faculdade. Não é hora de me envolver na obra do Senhor, porque eu estou tão apertado, eu estou estudando, eu estou trabalhando. Irmão, às vezes alguém pode dizer para um jovem, né? Mas você era tão ativo na igreja, participava dos estudos, você orava nas reuniões. Não, é porque, sabe, eu estou apertado, eu estou estudando, estou trabalhando. Meu jovem, e daí? Você tem mais é que se envolver. Não existe um tempo onde a obra do Senhor não deve existir na sua vida. As coisas podem estar difíceis, complicadas, podem parecer impossíveis. Mas que pensamento é esse que primeiro eu resolvo o meu estudo, eu resolvo o X, o Y, o Z, e depois eu vou... Você acha que você vai se desacostumar de se envolver na obra de Deus por 5 anos? E depois eu volto bonitão para a obra de Deus. Não existe isso. O Senhor quer você. O Senhor quer o seu coração no meio do aperto. O Senhor quer o seu coração no meio da dificuldade. O
O Senhor quer a sua energia, a sua atuação, o seu envolvimento no meio do estudo. Nas épocas das provas mais difíceis na faculdade, na época de trabalho mais apertado. Será que o Senhor não é seu amigo, não pode te ajudar nessas provas, não pode te ajudar no trabalho apertado? Será que você vai excluir o Senhor e a obra dele da sua vida nessa ocasião? Irmão, às vezes alguém vai dizer, eu conheço a ansiedade do pré-casamento. Senhor, você vai pensar, mas irmão, eu estou num momento que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um curso, porque eu preciso aumentar a minha renda. Como que eu entro no casamento com essas condições? Mas, meu amigo, não existe alguma solução na nossa vida que vem de excluir o Senhor. O Senhor, ele participa de tudo. Ele em primeiro lugar, a obra dele em primeiro lugar, o envolvimento com as coisas dele é em primeiro lugar, e isso vai resolvendo nossos problemas. O pior engano é, eu vou excluir o Senhor, o pensamento deles, não é hora, não vamos mexer com isso, isso é para depois na minha vida. Depois a gente mexe com o Senhor, com as coisas dele. Eu estou apertado financeiramente, eu tenho filhos pequenos, não vou na reunião porque tenho filhos pequenos. É? Como é que você pensa que seus filhos vão ter apreço pelas reuniões? Meu filho tem que dormir cedo, só vou no domingo de manhã, porque quarta à noite ele é horário de dormir, domingo à noite é horário de dormir, sábado à noite. Você está criando um descrente, você está criando alguém que não tem presença em reunião. Então, não é hora de servir ao Senhor porque eu tenho filho pequeno, porque eu estou estudando, porque eu estou num momento tenso do trabalho, porque o meu chefe colocou tantas coisas nas minhas costas. E daí por diante, você pode enumerar dezenas de desculpas. E o Senhor vem dizer, olha, não é bem assim. Eu quero você na tranquilidade, mas eu quero você no caos. Eu quero você no meio do aperto. Eu não quero que você se disponha para a obra só quando as coisas estão boas. Eu quero ter o seu coração suplicando para mim no meio da angústia. Então o Senhor vai mandar Ageu para desmanchar essa ideia na mente do povo de que não é ainda o tempo de construir por causa do A, do B, do C. E talvez a gente desse razão para o povo, né? Se a gente tivesse lá, realmente vocês têm que parar mesmo, porque a coisa aqui complicou. Mas o Senhor vem para demolir esse pensamento na mente do povo de Israel. Então, quais os pensamentos, dois pensamentos que estavam na mente do povo, que eram um consenso? Primeiro pensamento, vai ter uma oportunidade melhor depois, né? Agora não é o momento, depois quem sabe vai ter uma hora melhor. Eles sabiam que as bênçãos sobre a nação dependiam dessa reconstrução. Como a gente falou ontem, né? O judeu ele anda de luto quando não tem templo, quando não tem sacrifício. Aqui não tem templo, não tem sacrifício. Eles sabem que eles precisam fazer isso, reconstruir, retomar a vida de adoração pública. Eles sabem que os filhos deles dependem disso, mas depois vai ter uma chance melhor para isso. Não agora, não nessa geração. Possivelmente o depois é o pior inimigo para o nosso ânimo espiritual, né? Depois, semana que vem, depois, semestre que vem, depois do meu curso, parece que para nós nunca é um momento de servir ao Senhor, né? Tantas coisas pulam na frente. Irmãos, não existe o depois para o Senhor. Não existe. Quando o Senhor Jesus foi chamar algumas pessoas, ele disse o seguinte: segue-me. Senhor, eu tenho que ir lá resolver uma pendência na roça. Então, desqualificado. Por quê? Porque a pessoa respondeu com um depois. Senhor, deixa primeiro eu ir lá despedir dos meus pais. Lembra disso? E o Senhor diz: não é assim que funciona. Não existe o depois na obra de Deus. Só existe o agora. Só existe o janeiro de 2024. Qual é o seu envolvimento
agora. Irmão, eu tenho planos para ano que vem. Não existe isso. O Senhor quer você agora. E o segundo pensamento, que ele é subjacente, que ele está nas entrelinhas desse capítulo de Ageu, é um pensamento de incredulidade, além do desânimo, uma incredulidade que era o seguinte, pergunta que estava no ar: o que adianta mesmo servir a Deus fielmente? O que adiantou? Porque veja bem, a gente largou tudo que a gente tinha na Babilônia, deixamos parentes lá, nunca mais vamos ver, rompimento de família, nunca mais vou ver meus irmãos, nunca mais vou ver meus pais. Lá eu deixei meus negócios, meu comércio, chego aqui e é essa a retribuição de Deus, né? Então nós viemos esse lugar, abandonamos nossas vidas e não ganhamos nada com isso. Esse é o pensamento que está na mente do povo, né? E esse pensamento leva a uma conclusão que é o seguinte: é inútil, não tem nada que possa ser feito para a obra de Deus. Não tem nada. Realmente temos que dar esse pausa. Esse é o tipo de sentimento que faz o seguinte: olha, já que é inútil pensar na obra de Deus nesse contexto, o que me resta é um pouco de dignidade na minha vida terrena. O que me resta é buscar um pouquinho de conforto aqui, porque já que a obra de Deus não adianta. E aí eles começam, olha que situação curiosa, eles começam a fazer a obra das próprias casas deles, ao passo em que deveriam estar reconstruindo a casa do Senhor. Versículo 9, final, né? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, pera lá, não está tão difícil assim de fazer uma obra. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Vocês estão construindo, você tem tempo para você tem energia para você consegue enfiar no meio dos seus compromissos uma viagem de lazer, você consegue colocar no meio dos seus compromissos tempo para as amizades, tempo para um novo curso, um curso online, um treinamento. Então, o Senhor diz: a minha obra na sua vida permanece em ruínas, mas você está que corre por qualificação profissional, está que corre por um relacionamento, um casamento, alguma outra coisa que quer que seja, mas a minha obra na sua vida está em ruínas. Isso está errado. E o povo começou a correr para si e esqueceu das prioridades espirituais. O versículo 4 é muito interessante. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? O que quer dizer isso aqui? Essa tradução é difícil, né? Apaineladas. Outras traduções vão trazer casas luxuosas. Apainelada significa... a tradução casa luxuosa é quase que uma interpretação de casa painelada. Painelada é painel, né? Então, pensa que as casas naquela época eram de alvenaria, de pedra sobre pedra, né? Eles faziam argamassa, iam empilhando as pedras, faziam os cômodos. Só que de repente o judeu, ele disse o seguinte: olha, a casa do Senhor está em ruínas, não é hora de edificar, mas você quer saber? Essa alvenariazinha, esse tijolo aqui, isso podia ter um painel de madeira aqui, ficaria melhor, um MDF. E eles começaram a fazer isso nas casas deles. Mas o painel, até hoje, é uma coisa cara. Painel de madeira, naquela época não tinha MDF, né? Painel de madeira, pensa, pega a madeira, corta, formato de lambri, faz os encaixes, deixa secar. Hoje custa uns R$700 por metro quadrado, para mais, daí para mais. Então, eles estão fazendo isso com as casas deles, e a casa do Senhor está ficando para trás. Então o Senhor tem uma mensagem
de confronto para eles. Nós vamos ver que a mensagem de Zacarias, ela é mais voltada para consolar o povo no meio da dificuldade desse... Gente, não devia ser fácil viver isso aqui. Não devia ser fácil viver essa crise financeira. Zacarias tem uma mensagem de conforto. Ageu tem uma mensagem de confronto. Essas coisas devem estar equilibradas. Mas eu vou gastar o tempinho que falta nesse estudo para pensar em 3 coisas que Deus comunicou para eles aqui nesse capítulo 1. Primeira coisa, primeira proposta do Senhor, diante desse contexto que nós mencionamos, né? Qual é a palavra do Senhor para eles? Primeira palavra do Senhor: considerai o vosso passado. Por 2 vezes o Senhor fala isso, versículo 5, versículo 7. Considerai o vosso passado. O Senhor está dizendo o seguinte: está difícil para você, colheita está ruim, crise financeira, crise de todo lado, dificuldade. Sabe o que você precisa fazer? Refletir, dar um pause na ansiedade, deixar a mente paralisada. Irmãos, nós vivemos num tempo onde nós não conseguimos, como Ageu diz, considerar o passado. O exercício de reflexão, de meditação, nós precisamos disso. O Senhor está propondo isso para eles, mas nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque de poucos anos para cá não existe tédio na nossa sociedade. O tédio, pensamento vazio, sempre foi um momento de reorganizar as coisas na mente, de refletir. Eu estava vendo um estudo outro dia, dizendo o seguinte: olha, quando alguém ia para um consultório de dentista e tinha que esperar meia hora, a pessoa ficava meia hora numa cadeira olhando para a parede. De vez em quando tinha uma revistinha, né? Mas você, enfim, o que a gente faz hoje? Celular. Você está esperando um ônibus que está 20 minutos atrasado. Você não tem pensamento livre. Os pensamentos são entupidos de conteúdo, entupidos de informação. Nós não conseguimos refletir mais. E o Senhor está dizendo: olha, considere o passado. O Senhor, lembra daquele pensamento que falamos num dos primeiros estudos? É o pensamento seguinte: o Senhor está me confrontando. É muito válido para o crente entender, quando considera a sua trajetória: espera aí, o Senhor está me confrontando, o Senhor está querendo me comunicar alguma coisa, está difícil avançar, o Senhor, Ele está pondo freios na minha vida, não é por acaso. E o Senhor vai dizer que é Ele que tinha mandado a crise. Talvez eles tomaram um susto com essa informação. Mas o Senhor diz o seguinte, né? Esperastes o muito, veio a ser pouco. Considera isso. Reflete nisso. Bota mente, bota sentido nisso. Esse povo, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, dissipei. Deus trouxe a crise para eles. E ele diz o seguinte: por quê? Por causa da minha casa que está em ruínas. Os céus retêm sobre vós o orvalho, a terra não dá fruto, porque eu mandei a crise. O Senhor está dizendo: eu fiz vir, versículo 11, a seca sobre a terra e sobre os montes. Eu interrompi o cereal, o vinho e o azeite. Ele mandou a crise. E os judeus não viram, não entenderam, porque a mente deles não estava refletindo. Uma mente de um turbilhão de ansiedade sobre a crise, milhares de pensamentos. E o Senhor diz: para tudo e considera o que está rolando. Considera o que está acontecendo. Eu estou fazendo isso com vocês. Irmãos, muitas vezes nós atropelamos isso. E já dissemos isso aqui. O Senhor manda uma prova. Nós não entendemos que vem do Senhor. Atravessamos a dificuldade a 100 km por hora. Atropelamos tudo e todos. Rebatemos os pensamentos que deveríamos fazer refletir. Nós só murmuramos daqui, rebatemos de lá. Não aceitamos a dificuldade. Lembra do versículo de Hebreus? Acatai os sofrimentos como disciplina do Senhor. A gente não faz isso. Rebate tudo.
e somos reprovados na avaliação de Deus. Agora, o aluno reprovado, ele tem que repetir a prova. Então o Senhor deixa a poeira baixar por uns 2, 3, 4 meses. Daqui a pouco a mesma dificuldade, mas de novo, o fulano me falou isso, de novo isso está acontecendo. Que inferno na minha vida, eu não aguento mais passar por isso, isso é tão complicado. Mas é o Senhor que diz: eu estou fazendo vir a seca, eu estou despejando sobre você. Presta atenção, meu filho. Considerai o vosso passado, o que você anda fazendo, onde você anda, onde a sua mente está vagueando para longe de mim. Considera a sua trajetória até aqui, ela não está correta. Eu estou te trazendo sofrimento e você não está percebendo o que está acontecendo. Era a mensagem do Senhor para eles. O Senhor queria que eles suspirassem e refletissem. Isso vem do Senhor. Essa dificuldade vem do Senhor. Outra coisa que o Senhor queria trazer para eles é que eles entendessem a origem do desânimo. Era tudo o contrário do que eles estavam pensando. Eles estavam pensando, olha só, eles estavam pensando que a obra estava parada por causa da crise. A crise é tanta que paramos a obra. Mas é o contrário, Deus diz. A crise veio porque a obra parou. É o contrário. Eu fiz vir a seca, eu dissipei a colheita, eu estou permitindo essas coisas por causa que a minha obra está parada. Aí você pode pensar no seguinte: muitos problemas me afastaram da obra de Deus. Talvez você vai dizer: olha, problema na família, é doença, é problema na saúde, é problema financeiro, é um desânimo, é uma guerra contra o vizinho, é tanta coisa, é uma luta contra um pecado. Vai dizer, muitos problemas me tiraram. Eu sou um soldado invalidado, não estou guerreando a obra do Senhor, eu estou anulado por causa de tantos problemas. Mas é o contrário, é justamente o contrário. Longe do envolvimento com Deus, você foi parando de se envolver com o Senhor e você virou um imã de problemas não resolvidos. Porque longe do Senhor nós vamos atrair problemas e nós não temos Ele para resolver. Irmãos, o Senhor, Ele resolve tudo na nossa vida, todos os problemas. Ele não é que Ele tem a solução, mas Ele é a solução para todas as coisas. Se estamos andando longe dele, não vamos conseguir perdoar quem devemos perdoar, não vamos conseguir acertar nas escolhas que devemos fazer. Vai ser uma confusão na nossa vida. Então a gente vai parando de se envolver com o Senhor, e os problemas vão acumulando, e a gente, nossa, eu tenho uma pendência com fulano, eu não consigo resolver, eu entrei numa enrascada, eu me atolei na lama até o joelho, e agora? Nossa, esse tanto de problema me tirou da obra de Deus. É o contrário. Você saiu da obra de Deus e foi se atolando em problemas. Era isso que o Senhor comunicou para eles. Me falta energia, estou desanimado. Se eu soubesse o que fazer com essa situação, eu estaria mais envolvido. Se meus filhos fossem assim ou assado, se lá na igreja o irmão tal não fosse tão enjoado, se tal coisa, eu estaria mais animado. Mas é o contrário. Você está tão apático na obra do Senhor que você só vê problemas. Você está atraindo problemas. Você está desanimado porque não está envolvido. E não o contrário. A chuva cessou, o fruto acabou por causa da falta de atitude. Essa é a mensagem do Senhor para aquele povo. E o que eles deveriam fazer então? Terceiro e último pensamento que o Senhor quer deles. O Senhor só tem uma proposta para eles. No meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor só tem um comando, uma única ação, só tem uma saída. Versículo 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Só isso.
Só tenho isso para fazer. Nessa casa, ele diz, dessa casa eu me agradarei, e nela serei glorificado, diz o Senhor. A proposta para eles é só a reconstrução. Ignorar os problemas e retomar. Né? Essa proposta de Deus poderia parecer uma piada para alguns. Olha, como você quer que a gente retome a obra sem dinheiro para dar comida para os meus filhos? Como é que você quer que eu compre o cimento? Como é que você quer que eu pague o carpinteiro? Ei, a colheita foi uma lástima. A colheita era um recurso para daqui a um ano. Mas, olha, não sobrou. Como vamos fazer a obra? Mas o Senhor, Ele repetiu: eu quero você na minha obra. Né? Pode parecer impossível. Nossa, é o momento que eu estou vivendo. Não tem jeito. Eu tenho uma dificuldade tão grande na minha família. A minha esposa não me ajuda. Meu filho está longe de Deus. Minha filha é a mesma coisa. Quem sou eu para ajudar? Eu sou um zero à esquerda. Muitos pensam isso. Ah, eu sou um zero. Isso é uma covardia por trás de um vitimismo. O Senhor quer você sim. O Senhor quer a sua atuação, a sua presença nas reuniões. O Senhor quer você atuante. Só tem uma proposta de Deus. E ela é prática. Ela não é uma teorização. Ela não é um pensamento longe da realidade. O pensamento do Senhor, olha, para ontem, sobe lá no monte, pega a madeira, começa a obra. É isso. Seria um salto de fé colocar o pouco dinheiro que sobrou na obra, ao invés de guardar ou de gastar na própria família. Era um salto de fé que o Senhor queria deles. Cada centavo custosamente recolhido e guardado e poupado nesse tempo de profunda crise deveria agora ser entregado na obra. Né? Que teste de fé. Né? Muitas vezes o Senhor ele intervém na nossa vida. Ele dá uma pausa nos nossos planos e exige a nossa presença. Irmãos, todos os grandes servos de Deus envolvidos na obra, eles passaram uma vida acostumados a servir no meio dos problemas. Os problemas não pararam esses irmãos, esses grandes homens de Deus. Então nós não estamos autorizados a dar uma pausa na obra, porque estamos em problemas. O Senhor quer a nossa atitude, a nossa atuação no meio do caos, né? E, resumindo, a mensagem de Ageu para aquele povo que encorajou, eles escutaram tudo isso e, graças a Deus, a obra foi retomada. E quando eles escutam isso e eles são encorajados, né? A mensagem que fica aqui é o seguinte: a crise na sua vida, na minha vida, ela existe, a origem dela é a falta de compromisso. É a falta de compromisso. Significa que se nós formos compromissados não vai ter problema? Não é isso. Mas nós vamos ter o Senhor do nosso lado para resolver os problemas conosco. Nós mencionamos ontem à noite: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu darei descanso para a vossa alma. O Senhor é um Senhor que Ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu resolvo para vocês, eu resolvo o problema dos passarinhos, que nem estão procurando comida, eles só acham. Eu resolvo o problema das flores lá do campo, eu revisto elas com vestes. O apóstolo Pedro diz: despeja no Senhor a sua ansiedade, joga para cima dele, ele resolve. O Senhor, nós vamos ter problemas, nós vamos ter confronto, nós vamos ter dificuldades, mas a grande diferença é que ao lado do Senhor
nós temos um resolvedor, nós temos a resposta, nós temos a bússola, mas nós vamos distanciando dele e entramos em tantas crises que depois a gente fica até sem saber como que sai do miolo do furacão. O Senhor só tem uma proposta para você essa manhã, que chega nesse acampamento longe da obra, sem envolvimento, sem gosto pelas coisas de Deus, sem prazer na leitura da Bíblia. Ele só tem uma proposta: envolvimento com a obra. Só tem isso para você, para resolver os seus problemas. Mas eu vou me envolver com um casamento em turbulência? Sim. Eu vou me envolver em dívida. Irmão, estou em crise financeira? Sim. Bota o Senhor no meio da sua vida e deixa Ele ir resolvendo. Não sei se você reparou, mas a Ageu manda uma mensagem de 11 versículos. Versículos 1 a 11. Depois o Senhor dá um recadinho por meio de Ageu. Só um recadinho. A segunda palavra de Ageu para o povo, ela é 3 palavras, versículo 13. Então o enviado do Senhor, Ageu, diz o seguinte: eu sou convosco. O Senhor, ele quase que manda uma segunda mensagem de confirmação: eu estou com vocês. Não se preocupem, cuidem do que é meu, e eu cuido do que é de vocês. Nós possamos ter essa fé. Amém. Amém. Maravilhoso o que temos ouvido, né? E enquanto o irmão Mateus falava, eu estava lembrando de mim mesmo. Eu até gostaria de fazer uma pergunta a todos, né? Quem aqui por um acaso já ouviu um conselho de alguém mais experiente, sua mãe, seu pai, e não obedeceu? Muitos, né? E a gente sabe o resultado, não precisa ser falado. Enquanto o irmão falava, nós achamos importante o fato de que quando os profetas falaram, eles ouviram, né? Eles esforçaram as suas mãos e começaram a reconstruir. Então é interessante nós termos esse entendimento que um bom conselho deve ser ouvido quando a gente pensa numa forma humana, né? Mas quanto mais aquilo que o Senhor nos diz, como a sua palavra tem nos falado nestes dias, e especialmente agora. Então nós vamos cantar o hino de número 417, e a primeira estrofe termina dizendo: és tu, meu bondoso mestre, quero tua voz ouvir. Então, seja este o sentido, né, de nós estarmos aqui ouvindo que o Senhor nos instrui.